E aí, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elton Romualdo, sumido, mas nunca desaparecido. Esse é mais um episódio do Suricast e hoje nós vamos falar sobre um autor muito interessante que é o Evelyn Goffman, que pela revista de Guia de Educação Superior, em 2007, foi considerado o sexto autor mais citado, à frente de Habermas, que é um gigante da teoria crítica, e atrás também de Anthony Giddens, né? Então, ou seja, é um autor muito influente, um autor muito estudado. Uma das suas obras de 59 é a Representação do Eu, que eu vou falar um pouco, algumas notas gerais sobre. Então, por isso, se acomode aí, nós vamos falar um pouco sobre sociologia, vinculando ao teatro, à psicanálise e entre assuntos mais. Bom, então, já acomodados, vamos ao que nos interessa. Vamos falar então um pouco sobre o Goffman. Uma coisa interessante é pensar que o Goffman, nos seus primeiros escritos, né, lá na pós-graduação, em média de 1949 a 53, teve sua tese de mestrado levantando algumas respostas do público, né, sobre uma novela de rádio na época chamada Big Sister, né, que tinha como objetivo uma coisa muito interessante, a ideia de uma lógica experimental, das análises variáveis e, sobretudo, sobre essa simbologia das classes, dos status sociais, etc. O Goffman, na sua obra A Representação do Eu na Vida Cotidiana, é uma obra interessante, datada aí mais ou menos período 1959. Ele vai fazer algumas coisas importantes, por exemplo, como buscar interpretar o comportamento dos indivíduos dentro do seu cotidiano e, ao mesmo tempo, utilizando diversas metáforas relacionadas ao meio teatral, ao cinema na época, etc. E é interessante grifar que o Goffman tenta abordar uma diferente maneira de se colher elementos que nos faz transmitir e receber ou recepcionar impressões. Porque para ele, as pessoas elas possuem necessidades de causar impressões nas outras e de receber essas impressões de outras pessoas. Então, à medida em que ele tenta encontrar essas maneiras diferenciadas de colher esses elementos, ou seja, essas impressões, a fim de obter dados sobre essas outras pessoas, que é o que ele vai chamar, por exemplo, de veículos de indícios, né? Que primeiro podem ser pautados em estereótipos ligados a experiências passadas. Segundo ponto, podem ser provas documentadas cujas características dizem respeito ao indivíduo que as entregou. E entre outros aspectos também fundamentais. Trouxe esses dois só para sinalizar aí como exemplo, etc. Uma outra questão interessante no Goffman é que ele aborda dois planos de atividades de expressão ligada à capacidade do indivíduo de passar a impressão. O primeiro desse aspecto é a expressão transmitida, ou seja, aquela que está atrelada a símbolos verbais, isto é, comunicação no sentido estrito sensu, pensando como que a pessoa concebe os enunciados, os verbos, etc. Uma segunda questão, um segundo plano de atividade seria a expressão emitida. Essa está ligada ao quê? São ações sintomáticas, né? Seriam comunicação em sentido mais amplo. Aí você inclui o corpo, você inclui estilo, roupas, modo de andar, etc. Agora, o que é interessante pensar qual que é o enfoque dessas expressões emitidas, né? Porque, primeiro ponto, elas podem ser percebidas pelo olhar do sociólogo e, ao mesmo tempo, serem vistas como um produto de uma sociedade, como uma resposta a essa sociedade. Se a gente fosse pensar numa analogia com o teatro, o que o Goffman está querendo fazer? Mostrar que seria possível o indivíduo agir calculadamente, sem ter consciência do que, por que está agindo daquela maneira. E, ao mesmo tempo, isso nos remete ao fato social, em Durkheim, por exemplo, uma coisa muito interessante. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que a tradição, o grupo social, o meio social como um todo, são exatamente o que fazem com que aquela pessoa haja daquele jeito.
É como se esses grupos sociais, o qual essa pessoa pertencesse, exigisse dessa pessoa um comportamento específico para se adequar, para ser aceito e interagir com aquelas pessoas dentro daquele ambiente. Contraposto a isso, no teatro, por exemplo, a impressão que isso transmitiria é que cada uma das ações daquela pessoa estaria friamente sendo sempre calculada, de modo que aquela pessoa consiga fazer parte daquele teatro. E daí vem um conceito, uma expressão muito interessante, que é a ideia do papel social. Qual que é o papel social que as pessoas atuam diariamente? Então, dentro do cotidiano, você tem um papel social de filho, de pai, de esposo, de esposa, de mãe, de colega de trabalho. Então, ou seja, todo dentro desse conjunto de fatores e elementos, você o tempo todo age calculadamente de maneira consciente ou de maneira inconsciente dentro desses grupos sociais para se adequar dentro desses grupos, dentro desse meio social. Agora, o que torna tudo isso muito interessante é a questão da aceitação dessa projeção comunicada, né? Porque você tem dois aspectos fundamentais. Você tem uma interação simbólica por meio dos verbos, enunciados, figuras de linguagem, sempre na ação comunicada por meio da fala, da escrita, etc. Como também você tem um sentido mais amplo, que é a questão do corpo, das vestes, do modo que se veste, que se comporta, que se anda, etc. E dentro desse conjunto de fatores, é interessante pensar que tudo isso perpassa uma noção de processo, de interação social. Há, de uma certa maneira, uma convenção que recepciona, aceita isso, que faz com que esse meio social seja criado por meio de um conjunto, de uma definição geral feitas pelos seus integrantes. Ou seja, o grupo é que vai criar essa definição geral, de modo com que os demais externos, as pessoas externas, tenham que se adequar a essa norma geral para serem aceitos. E isso é interessante porque da mesma forma que isso pode ser simbólico enquanto uma aceitação, isso também passa a ser um acordo real que determina as pretensões da pessoa que comunica e da pessoa que é comunicada dentro deste ou fora deste grupo, né? Então, em outras palavras, né? À medida em que se comunica, o indivíduo busca fazer com que os outros acreditem nas impressões que ele deseja transmitir, de modo que o seu papel que é representado ali naquele momento implique em consequências pretendidas por ele, que ele seja aceito, que ele seja visto, que ele seja reconhecido. E dentro desses aspectos, né, o Goffman apresenta dois polos, né? O ator pode realmente estar convencido de que sua encenação é verdadeira e é real, e o ator pode não estar inteiramente engajado em sua atuação, e tampouco pelo que o público acredita. Então, seja a ideia da farsa, do fracasso. Isso é muito interessante pensar, por exemplo, o Marcel Mauss, que é um outro sociólogo, antropólogo, que também tem um livro mais ou menos dentro dessa perspectiva das representações do eu, só que ele segue por um outro caminho, que é o caminho, por exemplo, dessa identidade vinculada à noção da dádiva, do presente, né? Como que você presenteia as outras pessoas e à medida em que o seu presente, aquilo que você entrega, é bem aceito pelo grupo ou pelas demais pessoas no qual se presenteia, você se coloca incluso naquele grupo sob uma perspectiva de superioridade ou inferioridade. E isso também estaria diretamente associado ao que o nosso amigo e psicólogo, né, dos anos 40, 50, 60 na França, o Daniel Lagache, também vai apontar sobre essas direções aí no que diz respeito à questão da criminologia, a questão da psiquiatria na França, sobre a ideia da adequação. Quem que seria o insano? Aquele que não consegue se adequar à nossa sociedade, que não consegue representar, que não consegue se comunicar ou ser aceito dentro desse processo de comunicação, desse papel social
encarnado ou atuado por aquela ou outra pessoa, ou que não é aceito pelo grupo. Enfim, são algumas considerações aí. Tamo junto. Segue-se aí mais um podcast para o Suricast e vamos que vamos.